Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa e hoje é um tema um pouco mais complexo, ou nem tanto, prometo que eu vou deixar de forma simples para todos entender. Hoje eu vou explicar uma coisa bem difícil de se definir, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Hoje eu vou explicar o que é arte e no fim desse vídeo vocês vão entender por que eu quero explicar isto. Se você pegar a explicação mais simples do dicionário, arte está lá explicado como uma técnica ou uma habilidade, uma expressão das sensações e sentimentos humanos, seja de forma artes visuais, seja de forma dança, seja com a música, arte cênica, etc. Não é uma explicação errada, mas é uma explicação talvez muito técnica. O lado mágico da arte é que não existe uma explicação definitiva, não existe uma verdade absoluta. Cada cultura, cada conceito, cada sociedade dá sua definição do que é arte. Todos eles estão corretos. Então aqui eu vou dizer talvez os mais importantes que nos interessem mais, que tem a ver com um desfecho que eu quero fazer nesse vídeo de hoje. Eita, que lá vem história! Se vocês lembrarem lá da arte rupestre, a arte rupestre, talvez a primeira manifestação artística da humanidade, lá o homem da caverna pintava na parede das cavernas por algum motivo que até hoje é desconhecido. Muitos especulam que talvez fosse só um registro ou uma vontade de querer fazer algo. Aí lembra-se uma frase de Ferreira Goulart que dizia que a arte existe porque a sua vida não basta. Talvez ali onde o ser humano lutava todo dia para sobreviver, ele praticamente sobrevivia, não vivia. Mesmo assim, ele estava tirando um tempo da sua vida para fazer uma manifestação artística. Outros dizem que tem a ver com religião, com espiritualidade. O que é muito interessante, porque se vocês lembrarem da Idade Média, a arte na Idade Média, a igreja usava a arte sacra para educar um povo analfabeto que não tinha capacidade de ler a Bíblia. Ou também porque a arte ajuda muito mais. Bom, um exemplo, se a pessoa, o que chama mais atenção para você na rua? Um outdoor com uma imagem ou um outdoor com um texto? Outdoor com a imagem. Assim, a igreja usava muitas imagens para quê? Para reeducar o povo e de forma simples, né? Mas esse povo que tinha preguiça de ler ou que não sabia ler, eu acho que eram brasileiros. Não, falando sério, a arte era usada como uma forma de reeducar. Ok, temos então a arte sacra da Idade Média. Se a gente avançar mais um pouquinho no tempo, lá em 1700, no século XVIII, a arte passou com outro conceito, era uma anti-arte, pois a arte não tinha um propósito só de contemplar o belo ou fazer uma educação religiosa. A arte começou a trazer um significado, mensagens. Por exemplo, vocês já viram nesse vídeo como a arte reeducou o povo a ir para a revolução, a ser mais patriótico, ou às vezes a arte como uma denúncia social. Vocês viram? A arte até agora não está servindo só para enfeitar paredes, pelo menos não a partir de agora do século XVIII. Então temos a arte abstrata, que eu também já falei num vídeo anterior, que segue mais ou menos o princípio da anti-arte, da arte moderna. Ela não está lá para contemplar o belo, ela está lá para trazer conceitos novos. E falar em conceitos novos, temos então a arte contemporânea, a arte de agora, que junta às vezes vários tipos de artes diferentes, como escultura junto com pintura, ou teatro junto com pintura, junto com uma escultura, junto com arte cênica, junto com dança. Você pode ter o visual do cinema, você pode ter uma mistura dessas com a arte digital de hoje em dia, com os computadores. Hoje a arte contemporânea, infinitas possibilidades, significados e conceitos. Temos até as performances artísticas que costumam chocar o povo e ninguém entende por quê ou para que elas servem. E aí está uma definição boa para algumas: é para te chocar, é para te tirar da zona de conforto e te fazer pensar, como essa performance artística da moça que foi, pelo que eu entendi, censurado no Rio de Janeiro, que ela colocou baratas introduzidas nas suas vaginas para fazer referência a quem? Ao herói nacional, ao ídolo máximo do Bolsonaro. As pessoas se chocam com a performance, mas não se chocam com esses relatos. O relato é mentiroso, porém a arte é realista, a arte é verdade. A arte sim está fazendo uma mentira para retratar algo do passado, e você está se chocando com baratas de plástica, uma moça de pernas abertas, mas não se choca com o fato de ter um sujeito que é o herói, que é a inspiração do presidente atual do Brasil, ter feito isso de maneira real com pessoas. Elas mereciam, era um terrorista. Esta é a sua definição de terrorista, não é? Lembre-se, Raul Seixas era só um cantor, não que ele tenha tido uma tortura parecida, mas ele apanhou, ele sofreu. Mas é aquela coisa, não é? Você acredita na verdade que quiser, mas não! Hoje não é um vídeo sobre isto, pelo amor de Deus. Hoje é um vídeo sobre o que é arte. Mas
serviu para uma coisa muito importante de tudo isso que eu disse. Acabei de citar um exemplo de uma performance artística, de como ela choca, de como ela traz um questionamento para a sociedade. Vocês perceberam como a arte tem sim a sua importância, como a arte não tem nada a ver com enfeitar paredes. E por que eu estou falando isto? Porque as pessoas confundem o artista e às vezes o pesquisador de artes. E eu vou explicar a diferença. O artista é o que você já sabe, é o cantor, é o pintor, é o músico, é o performático, é o ator, é aquela pessoa que usa a arte de forma prática. Aliás, as pessoas que usam a arte de forma prática às vezes é considerada inferiores às pessoas que usam a arte de forma inteligente, intelectual, e agora entra o caso do pesquisador. Mas não, eu não vou ficar aqui entrando nessa história da diferença das artes intelectuais liberais e da arte prática, senão é um assunto muito complexo, isso vai para outro vídeo. O que eu quero dizer é, por exemplo, se você é formado em artes visuais, é muito comum a pessoa achar que é um curso prático, que você foi lá na faculdade de artes e aprendeu a ficar pintando, desenhando, esculpindo, tirando fotos, sei lá. Não. A faculdade de artes plásticas, pelo menos aqui eu prestei, tinha muito mais a ver com você ser um pesquisador, ser um intelectual, um erudito, ser uma pessoa das ciências humanas. E por que eu acho importante explicar isto? Porque mesmo na área das ciências humanas, geralmente o artista visual é muito, digamos, desdenhado, dado pouca importância. Sim, se você colocar numa sala um filósofo, um historiador, um sociólogo, um artista visual, geralmente a última pessoa que vão perguntar opinião sobre, sei lá, cultura e sociedade é pro artista visual, porque ainda tem um preconceito com o artista visual, só sabe da prática, ou talvez a parte teórica que ele tenha seja inferior à dos outros. Não existe inferioridade de pensamento, existem pontos de vista diferentes. Um sociólogo aprende de um jeito, talvez um historiador aprenda de outro, um filósofo de outro, um artista visual de outro, e todos esses pontos de vista são importantes para construir um ponto de vista muito maior, mais amplo e diverso. Geralmente não quer saber a opinião do artista, acha que talvez ele tenha uma linguagem muito menos técnica, tenha muito menos argumento para dar, ou seus pontos de vista sejam muito senso comum perto do deles, o que é uma grande bobagem, porque as pessoas desconhecem o que um profissional, ou que um estudioso, um pesquisador, ou um professor mesmo de artes visuais aprende na faculdade, quais são as matérias teóricas. Uma boa faculdade ensina um profissional de artes visuais muita antropologia cultural, ou seja, você estuda a sociedade em geral, você estuda a mente, você estuda tudo o que influencia na cultura daquela pessoa. Isso são assuntos muito densos que servem perfeitamente para a gente interpretar, especular, criar teses sobre a nossa sociedade atual. Ou seja, a gente pode falar muito bem de política. Uma boa faculdade ensina filosofia. Sim, a gente tem mais de 2 semestres só de filosofia. A gente aprende muito história da arte, que está intimamente ligado à matéria história. Então temos muito conhecimento sobre fatos históricos, um conhecimento relativo sobre as teses filosóficas, conhecimento sobre antropologia cultural, tanto quanto um sociólogo, para interpretar a mente do homem naquele contexto social. Então sim, um artista tem conteúdo suficiente para falar, interpretar, refletir sobre a nossa sociedade, como muitas pessoas fazem hoje em dia, como muita pessoa é respeitada hoje em dia. Quer um exemplo? Eu fiz esse vídeo sobre a origem das cores, não a origem das cores, mas sobre como cada cultura interpreta a cor de um jeito, já linkando com a fala da Damares, quando o assunto estava em alta e ele foi completamente ignorado. E eu, na minha modesta opinião, consegui fazer uma metáfora perfeita, ligar uma aula de arte, trazer um debate muito mais rico sobre um assunto cores que está ligado a exatamente artes, e exatamente o professor de arte foi ignorado sobre o assunto. Isso tem a ver com a minha pessoa ou tem a ver com o preconceito que existe com a matéria? Fica aí a dúvida. Quem não gosta muito da minha pessoa vai aproveitar e falar: ah, é culpa sua, você é muito engraçado. Não muito engraçado, mas tenta ser muito engraçado, tenta ser muito simplista, e talvez isso prejudique as pessoas a te levar a sério. Aí vai outro assunto que eu poderia dizer em um vídeo sobre como se subestima o uso do humor, como se subestima a linguagem simples. Mas eu já expliquei, eu faço de forma simples para que aquelas pessoas que não gostam ou não têm paciência de recuperar linguagens muito técnicas consigam assistir esse canal. Afinal, se a gente ficar falando só de maneira erudita para outros eruditos, que são uma parcela muito pequena dos espectadores no YouTube ou até na sociedade brasileira,
canais neocon que por suas incapacidades intelectuais ou estratégia falam com uma linguagem simples, vão atingir sempre as grandes massas. E lembre-se, ou até o que o Mano Brown falou, vocês pararam de falar a linguagem da periferia, pararam de falar a linguagem do povo, ficou muito nessa automasturbação de quanto inteligente e erudito sou. Outro aquele vídeo que eu já falei, eu quero ser o protagonista da revolução, essa grande vaidade que as pessoas têm, e vocês pararam de conseguir se comunicar com a pessoa, com o cidadão comum. E assim, se esses neocon continuarem usando essa estratégia, seja por suas incapacidades intelectuais de serem mais profundos, ter uma linguagem mais técnica, ou por estratégia mesmo, a gente nunca vai chegar às grandes massas, enquanto algumas figuras continuarem desenhando porque você usa humor, ou porque você usa uma linguagem mais simples, uma generalização, simplificação, e não te dar nenhuma moral. Bom, adivinha quem vai infelizmente triunfar nessa luta contra o anti-intelectualismo? Os iluministas, as pessoas que tentam trazer luz, inteligência e a ciência, ou as teorias da conspiração, as mensagens de ódio e as desonestidades intelectuais. Aí então aqui vai um puxão de orelha, não só como se desvaloriza muito o profissional de artes, se desvaloriza muito a figura acadêmica e erudita da pessoa que está na área das artes, como também se subestima muito a linguagem simples e o humor. Era só isso que eu queria dizer. Essa provocação, por favor, reflita com boa vontade, não acho que é indireta pra ninguém, porque não é indireta pra ninguém. É talvez uma puxada de orelha geral das pessoas que geralmente não dá o devido valor a esta ciência humana tão nobre quanto qualquer outra. Eu sou professor de arte e cartunista Raposa, e é óbvio que eu vou defender a minha área até o fim. Abraço!